Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre os mistérios de Serra Pelada. Roda a vinheta. Bom, com certeza você já deve ter visto falar dessa história de Serra Pelada, um dos maiores garimpos a céu aberto do mundo. Entre os anos de 1981 e 1992, milhares de pessoas migraram para a Serra Pelada, que fica no interior do Pará, em busca de ouro. Pois é, nós vamos pesquisar a fundo todas as fontes possíveis sobre esta história, que é muito interessante de ser citada. Em plena floresta amazônica, entre as cidades de Carajás e Araguaia, foi descoberta uma montanha de ouro, nos anos de 1980. Serra Pelada, como ficou conhecida. Era, digamos, um morro elevado, como se fosse uma serra, que ficava cravada em uma fazenda chamada Três Barras, que fica no interior do Pará. Bom, a história de como isso se iniciou foi da seguinte forma. O faroeste amazônico chegou à região quando o vaqueiro José Feitosa da Silva, o Ceará, descobriu por acaso uma pepita de ouro. Era o ano de 1980. No rastro de Ceará, dezenas de garimpeiros chegaram. Esta foto registra o início do ouro brotando da montanha. Logo eram centenas, depois milhares de homens cavando ao mesmo tempo. Nós sofremos ali dentro daquele buracão, cavando e carregando terra no ombro, subir aquela escadona danada, derramar lá e voltar de novo, uma carreira por aqui e outro descendo para o outro lado. Todos em busca do sonho dourado. Por incrível que pareça, essa notícia acabou se espalhando pelo país inteiro. E muitas pessoas movidas pelo sonho do Eldorado decidiram ir diretamente para lá. Cerca de 90 mil homens saíram do Brasil inteiro em busca do seu pouco de ouro. E com o sonho principal de ficar rico. Bom, já nos primeiros meses, toda a vegetação do local foi retirada. E foi dividido em enormes barrancos de exploração individual. Ou seja, aquele que chegasse no local media um barranco e dizia que era dele que ele ia explorar ali. Então era uma disputa. E acabou ficando parecido como se fosse um formigueiro. Eu vou colocar algumas imagens aqui para que as pessoas possam ver como era naquele período. Mais de 100 mil homens cavam ao mesmo tempo em busca de ouro. No meio da multidão, um tiro é disparado por um policial militar. Um garimpeiro cai. A irresponsabilidade do policial e a reação de desespero de todos no garimpo foram imortalizadas nesta foto de Sebastião Salgado. Com prêmios importantes pelos cliques em Serra Pelada, o fotógrafo ganhou fama internacional, assim como um lugar que também atraiu a atenção do mundo. Bom, com o tempo da exploração, aquele garimpo acabou ficando famoso como um dos maiores a céu aberto do mundo e acabou rendendo aos cofres públicos cerca de 42 toneladas de ouro. Bom, mesmo com o tempo de extração, o ouro um dia iria acabar. E ele acabou ficando escasso, sendo que após a perfuração do lençol freático e as fortes chuvas na região, acabaram transformando uma serra em um grande lago, com mais de 100 metros de profundidade. Sendo assim, o garimpo manual acabou se tornando impossível, sendo que o local já estava ficando submerso, e os metais que estavam na superfície estavam ficando cada vez mais escassos. Sendo assim, acabou montando na região uma enorme estrutura para que as pessoas pudessem extrair ouro. E acabou se formando uma cidade próxima dali chamada Curionópolis. Como veio bastante pessoas de várias regiões do país, acabou gerando um grande índice de violência. Acabou virando uma terra sem lei, na verdade. Pois os níveis de pobreza aumentavam, não tinham condições básicas de sobrevivência, pois não tinham nem tratamento de água
muito menos de saneamento básico. E acabou gerando uma grande divergência de opinião sobre as medidas para retornar ao garimpo, que acabavam sonhando com o ouro e de ficar rico. Bom, no ano de 1980, algumas equipes de reportagem se destinaram até o local para tentar mostrar como que funcionava aquele garimpo ali. E acabou revelando como que funcionava o sistema de pagamentos, pois o governo havia decidido intervir na região, e qualquer tipo de ouro que fosse comercializado para fora seria ilegal. Então o governo ele era responsável por comprar todo o ouro que era retirado dali. E nas regiões onde era extraído ouro, havia uma grande precariedade de condições de trabalho dos garimpeiros e devido aos grandes índices de violência pela disputa do ouro. Bom, de acordo com a grande extração de ouro, muitas pessoas acabaram gerando um termo para as pessoas que ficassem ricas ao extrair o ouro, que era bamburrar. Então aquela pessoa que encontrou uma pedra grande e ficou extremamente rico, ele bamburrou. Bom, esse era o principal objetivo da legião de garimpeiros que não paravam de chegar ali, com as picaretas na mão e muita disposição para trabalhar. Pois havia um sujeito que comprava o morro para extração e contratava pessoas para extrair ouro para ele. Sendo assim, 10% da arrecadação diária era destinada ao dono do morro. Muitas imagens aéreas foram tiradas e realmente parecia um grande formigueiro. E por incrível que pareça, muitas pessoas acabaram morrendo devido ao grande índice de perigo ao extrair o ouro desses morros. Pois eram terras que eram fáceis de se soltar e muitas pessoas acabaram morrendo soterradas. Na década de 80 não paravam de chegar pessoas do Brasil inteiro. E o garimpo manual contava com cerca de 20 mil pessoas se espremendo entre barrancos e gerando um grande índice de perigo para as pessoas. Porém, existia um direito de extração que era da Vale do Rio Doce, que na época ela era uma estatal e só ela poderia tirar ouro daquela região. Mesmo assim, o governo não conseguiu fazer valer todos os direitos da companhia, já que a quantidade de garimpeiros armados era grande. Serra Pelada, no sul do estado do Pará, foi o maior garimpo a céu aberto do planeta. Na década de 80, garimpeiros extraíram do lugar 42 mil quilos de ouro, números oficiais. E a mesma quantidade pode ter saído do lugar por contrabando e negociações clandestinas com armas e drogas. O garimpo manual mudou até a geografia do lugar. Aqui onde hoje existe este lago, havia uma montanha. Era a Serra Pelada, que foi removida daqui por pás e picaretas e pelo trabalho incessante de mais de 100 mil homens. E por incrível que pareça, esse sonho do ouro foi muito manchado de sangue, pois teve inúmeros conflitos entre garimpeiros e o governo. Bom, naquele período a Caixa Econômica Federal já havia instalado uma unidade que compraria todo o ouro que estava sendo extraído dali. Bom, a partir de então, outras agências bancárias começaram a se multiplicar ali na região. Principalmente, novos estabelecimentos estavam surgindo na cidade de Marabá, que ficava a cerca de 100 quilômetros dali. E foi criado um sistema de fiscalização para que não houvesse qualquer tipo de desvio de ouro daquela região. Bom, após a presença de algumas pessoas do governo instaladas em Serra Pelada, acabaram ocorrendo algumas melhorias na vida dos garimpeiros, pois muita gente havia corrido para a Serra Pelada para tentar ficar rico. E isso estimulou muitas pessoas a abrirem comércios locais, com acessórios para as pessoas trabalharem. Acabaram abrindo zonas, mercados, postos de saúde. Então foi surgindo um novo período de crescimento por ali. E houve uma das instalações mais interessantes, que seria um mercado. Pois sendo assim, os preços seriam mais fáceis para a população da região e para que os garimpeiros pudessem se alimentar. Qualquer tipo de abastecimento era totalmente difícil por ali.
No auge do garimpo, Serra Pelada abrigava 116 mil homens. Era tanta gente que foi preciso construir uma base de apoio para os garimpeiros. Um barracão foi erguido aqui às margens da rodovia e logo outras construções surgiram ao redor, principalmente cabarés. O lugar ficou conhecido como 30 durante o dia, uma referência ao quilômetro da rodovia, e 38 durante a noite. 38 era o calibre da arma preferida pelos garimpeiros naquela época. Sendo assim, o Exército decidiu instalar também postos de atendimento de saúde para que pudesse atender os trabalhadores doentes e machucados. E uma das doenças que assolavam as pessoas naquela época era a malária. E toda essa riqueza gerada em Serra Pelada era controlada com mãos de ferros pelo governo militar. E para evitar roubos, a Caixa Econômica Federal ela decidiu fazer o pagamento às pessoas em cheques. E quem quisesse bamburrar teria que ser correntista do banco. Sendo assim, os garimpeiros começaram a se organizar para tentar otimizar o trabalho e se adequar ao pequeno espaço para tanta gente. Então era mesmo um trabalho de formiga. Ainda na década de 80, teve uma ilustre presença do senhor presidente da República, João Batista Figueiredo, que foi visitar o local e conhecer todas as instalações dos garimpeiros. Sendo assim, ele foi muito bem acolhido pela população local, pois eles tinham medo de perder a concessão de garimpo de ouro. Bom, sendo assim, o presidente dedicou toda a sua exploração aos garimpeiros, dando a possibilidade aos trabalhadores autônomos de ter um pouco da sua dignidade e garantir o seu sustento. Por incrível que pareça, o número de trabalhadores foi comparado às mesmas pessoas que construíram as pirâmides do Egito. Em nenhum momento da história foi reunido tantos homens assim, com um único objetivo: ficar rico. Bom, um dos fenômenos mais comuns na época era a pessoa querer ficar rica e largar a família para isso. E muitos deles não voltaram para casa, pois ainda havia a ilusão que o ouro movimentava o mundo. Bom, após alguns anos de extração, algumas equipes de reportagem se surpreenderam com o local. Água barrenta, contaminada, escondia um local onde poucas pessoas conseguiriam entrar, pois ainda existia a esperança de muitos em tentar encontrar algo que gerasse riqueza. Bom, assim que houve um desenvolvimento na região, o governo decidiu montar uma cidade chamada Curionópolis. Quem precisa de assistência especializada tem que viajar até Curionópolis. São 35 quilômetros de distância, quase 1h30 de viagem. Por ironia, a cidade que surgiu em função do ouro de Serra Pelada. Um coronel do exército chamado Sebastião Curió, que era prefeito da cidade que levava o seu nome, e administrava como podia, pois a tensão ali era enorme, pois existia um grande índice de violência entre os garimpeiros, principalmente com o intuito de roubar muitas conquistas das pessoas ali. Bom, poucas pessoas da região conheciam o Major Curió, pois ele se dizia ser principalmente do governo e acabou usando alguns nomes falsos para poder viver no anonimato. E ele acabou ficando famoso por ser o comandante da ação que exterminou a guerrilha do Araguaia em 1974, quando o governo quis organizar a exploração de Serra Pelada. O Sr. Curió ficou famoso como sendo o interventor e era uma das únicas autoridades civil e militar que estavam operantes na época. Vilão para uns, herói para outros. Sebastião Curió Rodrigues de Moura hoje mora em Brasília. Eu desembarquei, subi num tablado, num caixote. Aí eu disse, eu sou da Presidência da República, me identifiquei, estou aqui para organizar o garimpo. Aí ficaram olhando espantados. Eles sabiam que o senhor era um homem da ditadura ou não? A maioria não sabia. A pretensão da ditadura era conter um possível movimento da esquerda em Serra Pelada. Exatamente. Nós conseguimos a adesão deles, a confiança deles, evitando a ação da esquerda dentro do garimpo, o que seria um desastre.
Na alta cúpula do governo militar, Major Curió ganhou fama depois de dar fim à guerrilha no Araguaia, a maior luta rural pela reforma agrária no país. 67 pessoas ainda estão desaparecidas. Eu era duro em combate, porque guerra é guerra. Curió afirma que não transformou o garimpo num quartel. Eu usava a massa inteligente para dizer: cala a boca, peão, obedece o doutor, vamos obedecer o doutor. Se eles quisessem naquele momento derrubar o senhor, eles derrubariam. Tranquilamente. Ele ganhou a admiração dos garimpeiros. Deu nome à cidade que surgiu perto de Serra Pelada. O 30 do Faroeste se transformou em Curionópolis, a cidade de Curió. Era Curiolândia. Aí na hora a carta horária botou Curionópolis. Assim me contaram. O major foi prefeito de Curionópolis por 2 vezes. Uma suspeita rondou o primeiro mandato de Curió: o envolvimento dele na morte de Antônio Clênio Cunha Lemos, presidente do Sindicato dos Garimpeiros. O senhor tem alguma relação com essa morte? Nenhuma. Procede a informação de que o senhor teria impedido o enterro dele em Curionópolis? Isso eu participei. Com os votos dos garimpeiros, Curió se elegeu deputado federal. É de Curió o projeto que transferiu para os garimpeiros o direito da exploração de ouro em Serra Pelada. Para botar ordem na casa, ele decretou algumas regras bem importantes para que todos pudessem ver tranquilamente. Então o Major Curió, ele proibiu a entrada de mulheres no garimpo, cachaça, armas no ambiente de trabalho, e o seu revólver era o que cantava mais alto. E por incrível que pareça, essa sua popularidade acabou levando ele até o Congresso, sendo que ele acabou virando deputado federal pelo Pará em 15 de novembro de 1982. Ele acabou se elegendo tentando ajudar muitos garimpeiros a extrair ouro ali, pois ele tentou prolongar ao máximo o tempo de garimpo na região e a concessão de direitos de trabalho manual dos garimpeiros. Então muitos dos votos que ele ganhou foram dos garimpeiros de Serra Pelada. No ano de 1984, o garimpo manual acabou se tornando cada vez mais instável, o que acabou passando por longos meses de fechamento. Sendo assim, o governo decidiu estender por mais 5 anos o tempo de garimpo ali, e deu novas chances de trabalho para as pessoas. Bom, durante aquela década, a Serra Pelada acabou batendo seu recorde de produção. Surgiu uma grande notícia que haviam encontrado uma das maiores pepitas do mundo, com seus cerca de 36 quilos, é uma das maiores já encontradas até hoje. Bom, a década de 80 foi considerada uma das maiores e melhores de Serra Pelada, tanto em extração quanto de venda de ouro. Bom, em seus 12 anos de funcionamento, o garimpo foi fechado e aberto diversas vezes, principalmente pelas chuvas torrenciais da floresta amazônica, sendo que haviam trombas d'água muito perigosas e acabavam gerando lamaçais que eram totalmente difíceis de ter acesso, sendo que o prejuízo era inestimável. Mas mesmo assim os garimpeiros penduravam as suas picaretas e não arredavam o pé dali. Eles esperavam ter dias mais firmes para poderem trabalhar com segurança. Um dos acidentes principais que aconteciam ali eram as quedas de barreira. Como as pessoas extraíam muita terra de determinados morros, o solo acabava caindo e muitas pessoas acabaram morrendo soterradas. E um dos grandes problemas que eram divulgados para a imprensa nacional era a falta de segurança no formigueiro humano. Sendo que um dos acidentes maiores que já aconteceram em Serra Pelada acabou acontecendo no ano de 1986. Quando o acidente aconteceu às 8h30 da manhã, cerca de 300 garimpeiros estavam trabalhando, acabou despencando uma grande quantidade de terra e acabou soterrando cerca de 10 homens, que foram soterrados por cerca de 40 toneladas de terra. Aí, com o passar do tempo, muitas das pessoas que estavam ainda trabalhando ali acabaram notando que ficava cada vez mais perigoso e arriscada a extração de ouro. E muitos deles decidiram voltar sem nada. A partir do ano de 1985, os protestos em Serra Pelada começaram a aumentar, e as tensões também, pois a profundidade da cava principal de Serra Pelada estava chegando no lençol freático. E sendo assim, os garimpeiros começaram a exigir do governo um equipamento que fizesse a drenagem da água, pois eles queriam aumentar o buraco.
E eles queriam que criassem estruturas para que as pessoas pudessem caminhar com mais facilidade sem ter o risco de cair na cratera, pois muitos deles tinham que subir cerca de 200 degraus de terra e de madeira que eram totalmente estreitas e improvisadas. Sendo assim, muitos deles protestavam para que o governo investisse mais verbas públicas em benefício dos trabalhadores dali. Bom, devido a essas enormes tensões, o presidente decidiu passar toda a responsabilidade de extração para o governo do estado, que na época estava com o senhor Jader Barbalho. Você deve conhecer esse cara, né? Mais um corrupto. Então decidiu jogar batata quente para o governador e ele se virasse com os trabalhadores. Sendo assim, os trabalhadores começaram a bloquear as rodovias e pressionar o governo. Logo, os protestos foram coibidos pela polícia e houve inúmeros conflitos, muitos deles muito bem armados. Sendo assim, os fatos acabou gerando uma grande onda de revolta e a população acabou queimando o quartel que tinha na região e queimaram a associação dos garimpeiros, que eram deles mesmo, em proteção deles, e acabaram destruindo a casa de membros da diretoria da associação. A partir desses conflitos, a Polícia Federal começou a intervir. 3 décadas depois, os mesmos garimpeiros encontram uma barreira da polícia militar. A cada passo, mais tensão. Em seguida, tiros e bombas ecoam em Serra Pelada. Um garimpeiro cai. Tem gente caído aqui, a polícia não para de atirar bomba. Nesse pedaço do Brasil, o ouro ainda é disputado a bala. Olha aqui o senhor perito, vê se levanta a roupa dele, olha o sangue saindo. Mostra isso, mostra ali. Mostra olha só. O protesto reuniu 7.000 garimpeiros. A idade média dos manifestantes, 65 anos. A truculência da polícia foi gravada por João Abel, o homem que garimpa imagens em Serra Pelada. Tudo que acontece aqui, né, o de bom, de ruim, eu estou filmando. João Abel estava com a câmera na mão, bem ao lado dos garimpeiros, quando a polícia começou a atirar. Eu tô calado, só fazendo filmagem. A partir dali, eles meteram bomba. Eu comecei a narrar o fato. Tem gente caído aqui, a polícia não para de atirar bomba. Este homem foi atingido na mão. Este outro tem o braço e os pés ensanguentados. Eu sentia já aqui da perna, quando bateu aqui, aí eu mão aqui. Aí que eu corro aqui a mão aqui, já o sangue já estava correndo aqui, eu não sentia os tiros daqui. Foram ao todo 25 feridos. Serra Pelada parece voltar no tempo. Bom, a crise dos trabalhadores acabou se coincidindo com a escassez dos recursos de Serra Pelada, pois um dia o ouro poderia acabar. Entre os 100.000 garimpeiros que estavam ali, cerca de 15.000 estavam trabalhando. E o garimpo já não produzia como antigamente, sendo que a produção era de 100 toneladas por ano, acabou diminuindo gradativamente. Hoje em dia não passaria nem de 2 toneladas. Sendo que o buraco já possuía cerca de 100 metros de profundidade, e pouca gente conseguiria encontrar alguma coisa, sendo que ficou cerca de 2 anos sem que fizesse qualquer tipo de rebaixamento no solo para buscar novos veios de ouro. Sem esse rebaixamento, o garimpo só duraria mais 2 anos, pois de acordo com alguns geólogos, o trabalho manual se tornaria impossível. Muitas pessoas tentaram lucrar, ficaram ricas, e muitos deles morreram por nada. Hoje em dia é um buraco completamente alagado e lá embaixo estão os barrancos que muitas pessoas cavaram. Todo o domínio da região foi transferido diretamente para a Companhia Vale do Rio Doce, que na época ela era estatal do governo. Sendo assim, a companhia ela destruiu casas de moradores da região com inúmeros tratores e fechou o enorme buraco, principalmente aqueles que eram irregulares. Isso acabou gerando uma enorme tensão que foi noticiada como em Eldorado dos Carajás, Marabá e Curionópolis.
Ou seja, esses índices de violência só começaram a crescer. Bom, 15 anos depois do fechamento do garimpo, após a privatização da Vale do Rio Doce, foi transferida toda a responsabilidade de extração para uma empresa canadense chamada Colossus. Bom, porém, ainda existe uma disputa judicial entre os garimpeiros e essa empresa. Por quê? Eles dizem deter o período, a responsabilidade de extração, e eles gostariam de receber uma indenização pela não extração de ouro através dessa empresa. Então seria totalmente distribuída aos trabalhadores ainda vivos da Associação de Garimpeiros de Serra Pelada, pois essa cooperativa ela existe desde o ano de 1984. Josimar Barbosa, presidente afastado da cooperativa, foi executado com 13 tiros por motociclistas até hoje não identificados. Josimar tinha conseguido na justiça o direito de voltar ao cargo. Um ano depois, um dos mais fortes opositores do acordo com a empresa canadense foi assassinado. O corpo de José de Lima, o Zé da padaria, foi encontrado na casa dele em Serra Pelada. Ainda em 2009, Gessé Simão é eleito presidente da cooperativa. Com Gessé à frente da cooperativa, o contrato com a Colossus foi alterado. A empresa canadense passou de 51% para 75% de participação nos lucros na futura exploração de minério. O Ministério Público nomeou um interventor porque as contas da cooperativa estão sendo investigadas. Se verificar ilegalidades no contrato, o interventor já sabe que deverá impugnar judicialmente, deverá contestar judicialmente esses contratos, sobretudo a questão da mudança de percentual. O interventor é Marcos Alexandre Mendes, que teria ligações suspeitas com a Colossus. Ele é dono de uma empresa de recursos humanos que já teria prestado serviços para a mineradora canadense. Segundo o Ministério Público, houve uma transferência irregular de R$500 milhão das contas da cooperativa para a conta do interventor. Uma CPI vai ser instaurada para investigar a corrupção em Serra Pelada. O jornalismo da Record teve acesso exclusivo aos documentos que mostram um desvio de R$54 milhões. O dinheiro jamais entrou na conta da cooperativa dos garimpeiros, foi depositado pela Colossus diretamente na conta dos diretores da cooperativa. Entre os principais acusados estão o ex-presidente Gessé Simão de Melo e a tesoureira Antônia Alves de Oliveira. Entrava na conta da tesoureira da cooperativa e dali era pulverizado para várias pessoas. Tem registro de professor de escola primária recebendo valores próximos de R$1 milhão, registro de saques na boca do caixa de R$2 milhões. Então são indícios claros de lavagem de dinheiro. Em termos bem simples, até hoje esse dinheiro está sumido, esses R$50 milhões estão sumidos. Vitor Alvarado estava à frente da cooperativa até a intervenção do Ministério Público. Hoje, ele anda com escolta armada 24 horas por dia. Está marcado para morrer. Como nós estamos incomodando não só a antiga diretoria que foi destituída, mas também quanto ao interesse da própria empresa, que ninguém sabe, né, o que está por trás disso aí. Perdi totalmente a liberdade. Hoje eu estou em colete. Eu fico... Isso aqui, ó. É um colete à prova de balas? É. Isso aqui faz parte da tua minha rotina vestimenta hoje? Só tiro para dormir. A ameaça não para de chegar. Ligações como é que se restrita, né? E de própria pessoa mandando recado também. Bora. O cara tem que morrer hoje, Em setembro de 2002, o Senado brasileiro decidiu passar toda a responsabilidade e o direito legal aos garimpeiros sobre Serra Pelada. E acabou surgindo uma possibilidade de reativação de exploração novamente. E acabou gerando uma nova corrida. Muitas pessoas acabaram voltando para lá. Porém, o clima ainda era tenso ali. Pois ainda a empresa contratada ainda estava fazendo explorações e fazendo todo um mapeamento geológico ali para ver a possibilidade de extração. E eles tiravam muitas amostras para viabilizar um plano de extração. Porém, dessa vez o plano de extração seria totalmente mecanizado.
esse tipo de coisa só seria posta em prática no ano de 2012. Sendo assim, a partir deste ano, os 38 mil associados, eles não precisariam fazer mais nada, apenas dividir os 25% de lucro da companhia, que a empresa pudesse ter com essa extração. Porém, isso não foi o que aconteceu. No ano de 2013, mesmo com o início das atividades da mineradora, nenhum dos garimpeiros havia colocado a mão em qualquer tipo de dinheiro desta empresa. E eles decidiram denunciar que essa verba que eles tinham direito havia sido desviada por membros da própria cooperativa, que estava sob investigação da justiça. Então, poucas pessoas do grupo da Associação dos Garimpeiros acabaram pegando todo o dinheiro que a grande mineradora acabou repassando para os garimpeiros. Então, existe corrupção até nesse tipo de associação. Segundo informações do geólogo Fúcio Murakami, que fez pesquisas na região, as jazidas que sobraram em Serra Pelada chegam a impressionantes 10 milhões de quilos de ouro, números que justificam a atual cobiça e violência no local. Hoje a disputa é com uma grande mineradora que adquiriu os direitos para explorar as jazidas da região. Nós trabalhamos a vida toda e no fim não ficamos sem nada. Os grandes tomaram conta. O garimpo manual em Serra Pelada é proibido desde 1992. A única extração autorizada na região é feita pela empresa canadense Colossus. A mineradora e a cooperativa dos garimpeiros, a Comigasp, assinaram um contrato 6 anos atrás. Os estrangeiros entrariam com a tecnologia necessária e ficariam com 51% do ouro. Os garimpeiros teriam direito a 49%, um acordo que mantém viva a ilusão de um novo Eldorado. Mas que trouxe também muitos conflitos. Bom, gente, nesse período houve inúmeras histórias. Muitas pessoas famosas foram até o local e conheceram como era a vida em Serra Pelada. Inclusive até Rita Cadillac foi fazer um show para os homens na cidade, nos acampamentos, né, de Serra Pelada, e ela ficou surpresa, pois as pessoas jogavam pedra nela, e ela não sabia o que era aquilo. Na verdade eram pequenas pepitas de ouro, e ela sem entender por que estava tomando pedradas. No auge do garimpo, shows que atraíram 60 mil homens. Os que não viram é porque estavam morrendo de malária. Rita Cadillac foi a primeira mulher que recebeu autorização da ditadura militar para permanecer em Serra Pelada. Uma aventura que durou uma semana e marcou a história de vida da artista para sempre. Eu não sabia para onde que eu estava indo. Na real, assim, o meu empresário falou, nós vamos para Serra Pelada. Legal. Deve ser algum buraco, né? Quando nós chegamos no aeroporto para pegar o teco-teco, aí eu falei, pô, mas um aviãozinho desse aqui? Aí ele pegou e falou assim, pois é, a gente está indo para um garimpo. A poucos quilômetros do garimpo, o avião que levava Rita Cadillac foi obrigado a fazer um pouso de emergência no meio da selva. Por sorte, ninguém se machucou. Nós fomos para uma picada, da onde passava alguns carros. Estava chovendo, uma chuva do cão, e eu toda molhada, toda cheia de lama. E a primeira visão que eu cheguei, quando nós estamos chegando, é ver estátuas de homens, todas de barro. Os shows eram realizados no final da tarde, embaixo de uma lona de circo com gerador, porque não havia luz elétrica no acampamento dos garimpeiros. O primeiro show eu levei um susto danado, né? Porque eu falei que eu não estava agradando para o meu empresário. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque estão jogando coisa em mim, estão jogando pedra em mim. Ele falou assim, sua burra, isso aí é pepita. Eu falei, joga mais. E era muito ouro, Rita? Muito ouro. Pepita escondida eu trouxe, uma meia dúzia, mas já dei. Rita Cadillac teve escolta da Polícia Federal durante todo o tempo que esteve em Serra Pelada, mas ela conta que em nenhum momento foi desrespeitada. Conversavam só coisas assim, tipo do chacrinha, sabe? Nada que fosse pejorativo, não era isso. Nesta foto, ela está sentada em sacos de ouro.
Mas o metal não foi o que mais marcou Rita Cadillac em Serra Pelada. Foi a primeira vez que eu fui na cava. Era um formigueiro de gente, né? E umas escadas feitas de madeira, de tronco amarrado. E ele subindo com aqueles sacos e mais sacos e mais sacos. Porque eu acho que nem em filme, nem em foto, você tem uma noção do que realmente aquilo é. Muitas pessoas acabaram ficando ricas, inclusive muitas delas acabaram ficando pobres depois, porque não souberam administrar o seu dinheiro, muito menos souberam gastar. Então existem algumas histórias bem interessantes de pessoas que bamburraram durante esta corrida do ouro em Serra Pelada e não souberam gastar o dinheiro como deveriam. Estão muito mais pobres do que quando entraram em Serra Pelada. Chico Osório tem 61 anos. Chegou aqui no auge do garimpo em 1981. Ele já foi considerado o rei de Serra Pelada. Eu cheguei meio-dia no barranco, aí eu peguei uma bucha assim, deu 2 kg e pouco de ouro na bucha. E aí começa a me sacar. Aí foi para 600 quilos. Dentro de 15 dias eu já estava com esse ouro apurado. 600 quilos de ouro? 600 quilos de ouro. Ficou rico da noite pro dia? Da noite pro dia. Eu era quase 2 garimpos todos aqui. No total foram 647 quilos de ouro. Em valores de hoje, o equivalente a 58 milhões de reais. A primeira coisa que o senhor fez com tanto dinheiro, senhor Chico? Comprei 2 aviões e... E por que 2 aviões? É porque um era para mim e o outro era para trabalhar no garimpo também, nos garimpos lá nos altos, né? E tinha imóvel, fazenda e tudo. Chico Osório estava milionário aos 28 anos, bamburrado na linguagem dos garimpeiros. Eu sou filho de família pobre lá no Ceará, né? E de repente chega de avião. O único como que tinha avião lá era eu, entendeu? Rico. Mandei 3 carros novos para minha mãe na época, entendeu? Inclusive eu ficava no banco lá, pagando a energia de todo mundo que passava, eu pagava a energia no banco. Conta de luz? Conta de luz. Aí eu tinha mais ou menos uns 15 carros. 15? É. Landau. Por que tanto carro? É o cara chegar com precisão, rapaz, tô com minha mulher doente, tô com isso, compra esse carro, eu comprar. Então aí, bota aí, aí comprando, ajudando o povo. Não havia limite para gastar. Viagens, carros, aviões e mulheres. Muitas mulheres. Pegar um piloto, olha, o tanque tá cheio, vai lá, pega umas gatas e traz pra cá. Aí trazia 5, 6 no avião, passava uma semana no hotel, só gatão na massa. Chico Osório, o homem que tirou mais de 600 quilos de ouro, hoje vive sozinho. Da fortuna, sobrou apenas uma moto velha. Eu tinha avião, tinha tudo, mas sobrou só essa motinha para mim ganhar pau. O único bem que o senhor tem hoje é essa moto? É essa moto. Sobrou mais nada? Nada, hein? Hoje o seu Chico Osório vive numa casinha, num quartinho nos fundos aqui. É um lugar que o senhor aluga? Não, aí foi um garimpeiro que é amigo meu que me deu como cortesia, entendeu? É aqui, seu Chico? É aqui, ó. Ah, é mais no fundo ainda? No fundo ainda, não tem nem porta, não tem. Ó. Essa situação é onde vive o garimpeiro que já foi um dos homens mais ricos aqui da região. É, e de favor ainda. Aqui daqui pra frente é só morrer, não sei nem que eu vou, não sei nem quem vai me dar o caixão. Sei lá, eu não sei não. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho para que a gente pudesse pesquisar várias fontes. Então tem muito conteúdo bem interessante para ser pesquisado sobre Serra Pelada. Inúmeras histórias bem interessantes. Índio pegou mais de 1 tonelada. Tirou exatos 1.283 quilos de ouro. Na época, Índio tinha vontade de conhecer o Rio de Janeiro e foi comprar a passagem de avião vestido com a mesma roupa do trabalho. A moça lá do guichê veio desfazer de mim, né? Eu digo, dona, só porque o cidadão está de terno e gravata, a senhora deixa. Moça, já disse que não tem passagem para outro. Eu digo, não estou perguntando se tem passagem hoje, não. Eu quero saber se a empresa tem ou não tem um avião para me deixar no Rio de Janeiro. Em vez de comprar uma passagem, Índio fretou um Boeing, pagou na época 45 milhões de cruzeiros, o equivalente a 4 quilos de ouro, 380 mil reais em valores de hoje,
e viajou sozinho para o Rio num avião de 156 lugares. Índio trocava de carro, de casa e de mulheres como quem troca de roupa. Se casou 13 vezes e conseguiu torrar 122 milhões de reais em apenas 3 anos. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? O que eu faria? Eu gastaria tudo de novo. Eu já tô velho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Obrigado, valeu!